Qual a explicação para o serial killer e suas vítimas? E aí? Bom, que a gente vê isso? Primeira coisa, ninguém reencarna para assassinar. Porque se alguém viesse com uma programação para matar, então a espiritualidade haveria dito, você vai matar aquela e aquela. Então esse indivíduo, ele já viria com uma programação de assassínio, ou seja, nós estaríamos dizendo que o mal estava na programação de alguém. Então ninguém vem para assassinar, ninguém vem para roubar, ninguém vem para fazer o mal. A nossa programação, na verdade, não é o que a gente vai fazer, mas é o que a gente é capaz de fazer. Então, o que a gente é capaz de fazer, coloca-se só o positivo, não se coloca o negativo, porque o que os espíritos veem é o que nós somos capazes de realizar. Por isso que a programação tem o que é o de bom. Não é o que eu vou de fato fazer, mas o que eu posso realizar. Então, todo assassino, e não é só o serial killer, mas todo assassino, ele está fora do seu planejamento. Porque o planejamento das pessoas não contém nenhum ato que seja negativo. Agora, vamos lá. O serial killer. O que é um serial killer? Existem várias situações de serial killer, não é? O serial killer nada mais é do que o nome que se dá para uma pessoa que assassina várias pessoas. Eu posso ter isso acontecido sem que eu necessariamente esteja no quadro do chamado serial killer, porque o serial killer é aquele que tipicamente assassina pessoas sem ter nenhum vínculo com elas. Ele simplesmente vê um nexo causal entre elas. Mulheres, aí uma mulher frágil, aí ele vai, seduz e assassina, procura outra, seduz, assassina. E muitas vezes você vai atrás disso e existe uma questão lá atrás psicológica desse indivíduo. Muitos deles são até psicopatas, né? Hoje chamados de sociopatas, não mais psicopatas, a terminologia mudou, mas são indivíduos que não vieram com essa programação. Beleza, não vieram, mas mataram. E mataram várias mulheres. Como é que fica isso? Suas vítimas, evidentemente, também não vieram para ser assassinadas, porque se elas viessem para ser assassinadas, alguém teria que assassiná-las. Então, como é que a gente explica tudo isso? Segundo aquilo que a doutrina espírita nos aponta, aquele que é um serial killer, quando reencarna, ele reencarna para acertar. Mas os mentores dizem, você tome muito cuidado, porque existe muita violência dentro de você. Você é capaz de superar essa pequenez e se sair muito bem. Mas se você não prestar atenção, você pode enveredar pelo caminho do crime. E aqui faço um parêntese, apenas 30% dos sociopatas se voltam para o crime. 70% deles, e eu não estou brincando, estou falando sério, 70% deles estão nas empresas conspirando para crescer, derrubando pessoas. Outros estão no ambiente político, completamente indiferentes às regras que usam. Outros estão assentados nos tronos de poder, agindo com crueldade em relação aos seus comandados. E outros estão nos ambientes religiosos, explorando os seus fiéis. É o que diz a literatura sobre a questão da sociopatia. 30% vai para o crime. Então, quando eu vou reencarnar, tome cuidado para que você não se volte para o crime, para explorar, para ser um estelionatário, quanto mais, para você não ser uma pessoa que vai sugar os outros, porque tudo isso são expressões de psicopatia. E ele pode se sair bem ou ele pode não se sair e cometer esses atos. E quem são as vítimas? As vítimas são indivíduos que podem, eu disse podem, trazer em si a tendência de desencarnarem numa certa faixa de idade. Ninguém vem assim marcado, você vai desencarnar obrigatoriamente nessa data. A gente traz uma programação, a desencarnação é aqui. Mas várias coisas podem acontecer.
Uma boa representação do que é um planejamento reencarnatório é uma teia de aranha. Quantos caminhos eu tenho para chegar na borda? Então, existem vários planejamentos auxiliares em relação ao principal. E alguém pode trazer um determinado planejamento, mas esse planejamento ele não está exatamente posto dessa forma como acontece. Vou colocar aqui um caso, vou me estender um pouco na resposta, mas esse caso talvez sirva de ilustração e possa ajudar. Nós temos no livro Há 2000 anos um personagem chamado Públio Lentulus, que numa encarnação anterior foi seu próprio bisavô que cegou pessoas. Públio Lentulus Sura, cujo nome está na história, foi, junto com Catilina, um dos revolucionários para derrubar Mário do poder, e depois foi preso e fez uma revolução danada, matou um monte de gente, cegou pessoas. Reencarnou como seu bisneto, Públio Lentulus, Públio Cornélio Lentulus. E ele, então, nessa nova encarnação, tem os olhos normais. Ele não tem olho, não tem problema no olho nenhum, mas ele assassinou a pessoa, matou, cegou. Normal, os olhos dele são normais, não há nenhuma indicação disso. E já no final da obra, ele é preso por um inimigo dele. E quando o inimigo o prende, o inimigo o amarra e não sabe o que vai fazer com ele, mas ele fica planejando o que ele vai fazer. E o livro diz que o algoz ficava andando na sala de um lado para o outro, com as mãos para trás, dizendo: o que é que eu vou fazer com ele? O que é que eu vou fazer com ele? Eu preciso destruir ele, o que é que eu vou fazer? Mas ele não consegue decidir o que ele vai fazer. Ele poderia fazer 1000 coisas de tortura com ele. Até que depois de muito pensar, diz: já sei, eu vou cegá-lo. De onde vem a ideia de cegar? Do hálito espiritual que Públio Lentulus tem. Públio Lentulus tem um hálito da crueldade no campo da visão. Então, entrando no psiquismo que o Públio Lentulus possui, ele tem a ideia. Essa ideia ele tirou de onde? Do hálito do outro. Vou cegá-lo. Aí ele vai e cega. Ele não estava previsto para cegar, para ser cego, e nenhum outro previsto para cegar ninguém. Você vê como as circunstâncias se fizeram. O ódio cega André de Horas, e André de Horas vai e cega Públio Lentulus. Manda, né, um outro cegar Públio Lentulus. Então veja como é que as coisas funcionam. Os indivíduos não vêm marcados para serem assassinados, mas eles trazem determinados ímãs da lei, e a depender das circunstâncias nas quais nós nos permitimos, a gente acaba sendo capturado. No livro, acho que é... Eu vou dar uma olhada depois. Acho que é Otimismo, o livro, capítulo 27, tem uma mensagem chamada Acidentes, em que Joana de Ângeles diz assim: não te exponhas, porque tu não sabes quais são os compromissos com a lei. Então, evita correr no trânsito, evita fazer coisas arriscadas, para não dar margem para que a lei te alcance, para que só te aconteça aquilo que de fato precisa acontecer. Não provoca a lei para que determinadas coisas que não seriam necessárias acabem acontecendo em função das circunstâncias de vida que você vive.